não pretendo reinventar a roda. Nós vamos falar de um assunto muito recorrente na igreja, mas que tem me preocupado muito, porque a gente não faz. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no nosso famoso texto da grande comissão, Atos 28, 18 a 20. Em missões, como normalmente se usa. É claro que é missão, mas bom, esse texto para mim tem íntima ligação com Atos 1:8, mas é Mateus 28, de 18 a 20. Podemos? Alguém precisa de misericórdia? Aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu. Falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, eu vou repetir alguns conceitos que você provavelmente já tenha cansado de ouvir, mas eu não me incomodo em fazer isso, porque uma vez eu estava lendo o Velho Testamento, particularmente o Pentateuco, no começo da minha caminhada cristã, e me incomodava aquele monte de repetição. Falei, meu Deus, já falou disso, está repetindo isso outra vez. Já falou desse mandamento, está repetindo o mandamento outra vez. O Senhor já falou das bênçãos, está repetindo outra vez. E eu fiquei assim, pensando sobre aquilo. Mas depois me ocorreu um pensamento: se repetindo tantas vezes quanto o Senhor repetiu, o povo ainda caía, era recorrente em cair, imagine se não fosse repetido consistentemente aquilo que Deus queria do seu povo. Para nós também é assim. Às vezes nós desejamos muitas novidades, mas se repetindo a gente não aprende ou não pratica. Imagina se a gente não repetisse muitos conceitos que são preciosos para a igreja. E então você vai ouvir coisas que você já ouviu sobre fazer discípulos. O que tem me desafiado muito é o discipulado. A Simon sabe disso, tem falado muito sobre isso com a igreja. E a gente luta para que discipulado se torne um estilo de vida da igreja. Porque hoje em dia tem muita ênfase no crescimento da igreja. A igreja precisa crescer, a igreja precisa crescer, a igreja precisa crescer. Mas o que nós estamos vendo não é o crescimento da igreja. Não, pastor, né? A nossa igreja estava menor e cresceu, ou a igreja, denominação tal, estava pequena e ela cresceu. Sabe o que é que nós mais vemos? E repara isso aqui ou em qualquer outra cidade, principalmente nas menores acontece e nas grandes também, mas nas grandes a gente não acompanha tanto. O que nós temos tido muitas vezes não é crescimento da igreja, é remanejamento de ovelha. Você entende a diferença? A igreja não cresce, as ovelhas só mudam de aprisco. A igreja do pastor fulano de tal, que é uma coisa estranha, né? A igreja ser do pastor, mas tudo bem. A igreja do pastor fulano, a denominação tal, está crescendo. Aí você chega lá, o que você vê? Você vê novos convertidos? Vê alguns, mas a maioria do que você vê quando uma igreja de repente cresce é que alguma igreja esvaziou, algumas, e pessoas de várias igrejas migraram para aquela igreja. Isso é crescimento de igreja? Não é. E por que isso acontece muitas vezes? Por falta de discipulado. O discipulado fecha as portas do fundo da igreja. Porque às vezes a igreja até cresce, mas as pessoas entram pela porta da frente e com o tempo saem pela porta dos fundos. O discipulado vai fechar a porta do fundo da igreja. Se a gente for seguir o princípio de discipulado como Jesus ensinou, a igreja não vai ter um boom de crescimento em 3, 4 meses. Ela crescerá consistentemente, mas ela vai crescer. E o negócio interessante desse crescimento é que ele vai se manter e as pessoas vão permanecer ali. E nós vamos tratar sobre esse discipulado que fecha as coisas. As igrejas antigamente cresciam com uma certa consistência. Hoje em dia
Antigamente cresciam com uma certa consistência. Hoje em dia, a população evangélica teve um boom de crescimento. Você chega aí nas estatísticas de pesquisas, as mais otimistas dão conta de que a gente é 40% da população brasileira. Não é isso que se diz? Algumas estatísticas dizem que nós somos mais, eu não acredito, mas 40% já é suficiente para fazer a gente corar de vergonha, porque nós não vemos a influência desses 40% na sociedade brasileira. E em 2030, a população evangélica brasileira será maior do que as outras religiões. E essas pessoas. Mas onde está a nossa influência? Então falta discipulado. Isso, nós nos reunimos aqui no gabinete sexta-feira. Falta discipulado. Isso, nós nos reunimos aqui no gabinete sexta-feira. Isso, nós nos reunimos aqui no gabinete sexta-feira. E a gente discutiu sobre aqueles que às vezes dizem que nós abrimos mão da quantidade em prol da qualidade. Mas aí acho que foi o Devaldo que falou, mas se a semente for boa, a colheita vai ser vigorosa. Então precisa haver. Aí o pastor está dizendo que a nossa semente não é boa. Não estou dizendo isso, só estou dizendo que talvez a gente não esteja semeando da maneira correta. Porque falta discipulado. E nós vamos chegar lá no desafio de Jesus para o nosso discipulado. A igreja precisa crescer, porque é natural da igreja crescer. O apóstolo Paulo diz que a igreja é um corpo. Se a igreja é um corpo, onde Cristo é o cabeça, o natural de um corpo é que um corpo cresça. E pensando da perspectiva de homens, né, a gente precisa crescer, o corpo precisa crescer. Pastor, mas chega num tempo em que o corpo para de crescer. Mas a gente não para de crescer, porque nós crescemos na nossa descendência e passamos para as novas gerações tudo aquilo que aprendemos e continuamos a crescer enquanto igreja. Nós, como presbiterianos, que dizemos que cremos na doutrina da aliança, nós precisávamos entender isso mais do que todo mundo. Que doutrina da aliança, pastor? É verdade, tem presbiteriano que não sabe o que é a doutrina da aliança. Então nós precisamos trabalhar discipulado. Não vou tratar a doutrina da aliança agora, porque não é o tema. Um outro dia, quem sabe, né? Ou nós temos aí o nosso grande teólogo Devaldo, que pode tratar disso também muito melhor que eu. Mas o fato é que nós precisamos crescer. O homem precisa crescer e a igreja precisa crescer. É da natureza do homem crescer, como está em Gênesis 1:28, porque Deus espera que a sua igreja cresça, né? Ele falou, olha, vocês vão crescer e se multiplicar. A igreja que o homem precisa. E Deus também revelou o seu desejo de crescimento. E Deus também revelou o seu desejo de crescimento aos seus. E Deus também revelou o seu desejo de crescimento aos seus patriarcas. Abraão, por exemplo, Gênesis 12, de 1 a 3, ele diz, olha, em você serão benditas todas as famílias da terra. O que eu estou passando para você precisa chegar aos outros. Foi assim com Abraão, com Davi, com Isaías, a quem ele mandou pregar, mas disse também que o povo não ouviria, mas é desejo de crescimento do Senhor. Que seja um crescimento maravilhoso. Em Mateus 13:30, crescimento maravilhoso. Em Mateus 13:32, ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que enquanto é semente, é grande. É o grão de mostarda. Brota, nasce e vira árvore. Se torna uma grande árvore. Então Jesus fala de um crescimento exponencial, como diz um reverendo aí, né? E em Atos nós temos o crescimento da igreja como agência do reino. Aí você tem Atos 2:41, que fala de um crescimento vertiginoso da igreja. Pastor, mas aquilo foi movido pelo Espírito Santo, que ainda age hoje. A gente precisa crer. Então nós temos Atos 2:41, Atos 2:47, e o próprio Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Atos 6:1, a igreja continuava crescendo, e nós podemos fazer várias citações disso. Podemos passar por Atos inteiro, falando do crescimento da igreja entre os judeus e depois entre os gentios.
É claro que Deus não quer só um crescimento numérico, não é isso que Deus propôs para nós. Ele propôs para nós um crescimento de qualidade, como está em 2 Tessalonicenses 1,3. O que está em 2 Tessalonicenses 1,3? Vamos abrir lá e vamos ler junto? O que está escrito lá? 2 Tessalonicenses 1,3 diz assim, vamos juntos? Tessalonicenses 1,3 diz assim, vamos juntos? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A fé crescendo sobremaneira tem a ver com a nossa compreensão de Deus, e o mútuo amor que vai aumentando tem a ver com o nosso testemunho que jorra dessa compreensão. Uma fé verdadeira precisa ser expressa em atos, a manifestação é externa, e a falta de discipulado está gerando uns crentes meio deficientes, porque toda vez que um crente dá mau testemunho e você precisa tratar disso com ele fala, mas você não tem o direito de me julgar, só Deus conhece o meu coração. Não é isso que a gente mais ouve hoje em dia? O meu coração. Vocês estão olhando o meu exterior, mas Deus conhece o meu coração. Mas o exterior é importante. Vocês estão olhando o meu exterior, mas Deus conhece o meu coração. Mas o exterior é importante. O Senhor deu extrema importância ao exterior, tanto que nos manda fugir da aparência do mal. Então o crescimento da fé, o crescimento em fé, o crescimento na doutrina, o crescimento em maturidade, na compreensão da palavra, ele se manifesta externamente, não tem conversa. A boca fala do que está cheio o coração. Essa história de fugir da aparência do mal é muito interessante, para você ver como que isso é importante. Eu aprendi da pior maneira. Quando eu cheguei para a igreja, eu andava com umas roupas meio bagunçadas assim, né? Queria ser moderno, meio roqueiro, do rock eu gosto até hoje, né? Mas um rock cristão, um rock bom. Tem uma história de contexto político muito triste. As brigas lá são tão grandes, as brigas entre partidos rivais eram mais, né? Abrandou um pouco, mas lá ainda é barra pesada esse negócio de política. É tão pesado que nós temos barra pesada esse negócio de política. É tão pesado que nós temos histórias, relatos de um irmão que matou o outro por causa de política, porque um era adepto de um candidato e o outro era adepto de outro candidato. E houve tempos em que a polícia militar pedia reforço vindo de outras cidades, Belo Horizonte ou Ponte Nova, para fazer a segurança da minha cidade nos tempos de política. E eles recolhiam mesmo muitas armas, muitos revólveres, havia assassinato mesmo naquele período de política, e não há muito tempo atrás, porque até a década de 90, inclusive, isso era fortíssimo. Foi justamente no período em que o Senhor me alcançou com a sua graça, em 91, aí acho que em 92 eu estava na igreja e tinha um pleito político, e o que começou a acontecer naquele ano de 92, é que depois das 9 horas da noite, a polícia passava e dava busca em todo mundo que eles achavam que era suspeito. E eu andava com aquelas roupas, e o pastor falou, Gilberto, está na hora de trocar, vamos mudando, né? Não tão esquisita quanto essa, uma camisa tão esquisita quanto essa, uma camisa tão... Não, pastor, Deus conhece o meu coração, isso eu já tinha aprendido, né, infelizmente. Quanto essa, uma camisa tão... Não, pastor, Deus conhece o meu coração, isso eu já tinha aprendido, né, infelizmente. E, bom, 9 horas começava a busca em quem a polícia achava que era suspeito. O nosso culto nunca terminava antes das 9 da noite, ele começava às 7h30, domingo sempre depois das 9 da noite. Vínhamos do culto e descendo aquela turma de jovens assim, e o policial passou e falou assim, olha, essa turma aí pode passar que essa turma é crente. Aí eu fui passando, ele falou, não, você não, mão na parede. Eu falei, mas eu sou crente. Não, você não tem cara de crente. Você não parece crente não, menino, mão na parede. Aí mão na parede, eles acharam a Bíblia dentro no bolso interno da jaqueta assim e tal, e mão na parede. Você não veste igual crente não, mas você está limpo, vai embora. Naquela noite eu aprendi e entendi que sim, o exterior é importante. Por mais que você lute contra isso, por mais que esse tempo de pós-verdade, né, não é mais tempo pós-moderno, isso que agora é pós-verdade, diga que você pode ser do jeito que você quiser, que as pessoas têm que aprender a te respeitar do jeito que você quiser, do jeito que você é, e que todo mundo tem que aceitar isso, não funciona assim na prática.
Por isso a Bíblia nos recomenda fugir da aparência do mal. Tá. Então o Senhor espera que nós cresçamos em todos os aspectos da nossa vida. E isso só acontece com discipulado. A causa primária do crescimento da igreja é Deus. A gente sabe que é Deus que faz a igreja crescer. Atos 2,47 deixa isso bem claro. Em Atos 2,47 está escrito que a igreja seguia louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Então, pastor, isso é com Deus. Porém, a Bíblia também declara que Deus opera esse crescimento por meio de nossa obediência e nossa devoção. Atos 2, 42 a 45 fala, voltando um pouco no mesmo texto, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso é palavra de Deus. Na comunhão, em congregar, em estar juntos, em ter alegria em estar juntos, no partir do pão, que é a celebração dos sacramentos, e nas orações. Isso aqui é muito bonito. Ali em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é comunismo, é comunhão, é diferente. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Mas para mim, que diz que sem Deus nada podemos, que diz que sem Deus nada podemos, sem nossa obediência Deus não quer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Mas se nós não quisermos obedecer, Deus também não quer usar essa igreja para fazer. Essa é no sentido geral, tá? Não é a primeira igreja, não. Somos todos nós. Sem Deus nada podemos. Sem nossa obediência é Deus que não quer. Tá. Uma das coisas fundamentais que a igreja precisa fazer é discipulado. Discipulado. A gente apresentar, por exemplo, 10 razões para você fazer discipulado. A primeira já é suficiente. Jesus mandou. E se Jesus mandou, acabou. Tinha um presbítero na minha igreja no começo da minha caminhada cristã, que todo o argumento dele era esse. Por que nós temos que fazer isso? Porque Jesus mandou. Mais nada. Se Jesus mandou, Ele mandou. A nossa geração não tem a profundidade do conhecimento do que é ser servo de Cristo. Nossa geração não conhece senhorio, porque a nossa geração pegou um outro contexto. O meu chefe não é o meu senhor, ele é só um gestor. Mas eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Quem tem chefe é índio, e a nossa geração, ela luta contra o princípio da autoridade. E então, como que alguém vai receber Jesus como seu Senhor? Porque precisamos recebê-lo como Salvador e como Senhor, se ele não entende o conceito de Senhor, não é verdade? Mas eu entendo o que aquele presbítero estava dizendo. Jesus mandou para nós, isso deve bastar. E ele mandou: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é a mesma coisa que apresentar o plano de salvação para alguém? Não é. Fazer discípulo é a mesma coisa que fazer cruzada evangelística? Então, para eu não ficar falando sozinho, qual é a diferença? Quem pode me dizer? Falando sozinho, qual é a diferença? Quem pode me dizer? Devaldo não vale. Devaldo não vale. Quase fazendo, né? Estou sendo herético aqui, o reverendo Devaldo. Precisa me dizer então a diferença entre um e outro. Se você puder me dizer assim, a diferença entre um e outro. Se você puder me dizer assim, qual a sua compreensão de discipulado? Que Jesus não mandou fazer simplesmente convertidos. Ele disse assim: ide e fazer convertidos de todas as nações. Ele disse: ide e fazer discípulos. O que muda? Isso. A caminhar com a pessoa, até que ela por si só. Agora, a gente tem que entender
que discipulado é um processo longo. A gente tem que entender que discipulado é um processo longo. Não termina assim, eu falei de Jesus, alguns erros de igreja. A gente faz um evento, alguém se decide por Jesus, fica aí na igreja e tal. Não. E aí você não dá continuidade, sequência àquele acompanhamento. E às vezes a gente pensa muito na estrutura. Onde nós iremos encaixá-lo na estrutura? Onde que ele é necessário? Está precisando de professor na escola dominical, mas ele ainda não está pronto. Está precisando de gente para louvor, mas um crente novo, antes de tudo, ainda que ele exerça uns ministérios aí dentro da igreja, ele tem que ser ensinado que ele vai se tornar um discipulador de uma terceira pessoa. Eu vou discipular o fulano que vai discipulando isso no coração dos novos crentes, não é verdade? Olha, você está vindo, novos crentes, não é verdade? Olha, você está vindo, eu estou te ensinando, mas se prepara, porque você vai passar esse trabalho adiante. Nós fazemos isso? Seja sincero, fazemos? Não fazemos. Muitas vezes a conversão, o cuidado fica restrito ao momento da conversão. Fulano já aceitou Cristo, terminou aqui o culto, ele aceitou, que bom, a gente abraça e manda ele para uma classe e entende que isso é discipulado. Outras vezes a gente entende que discipulado terminou a classe de catecúmenos, já está pronto o discipulado, ele já sabe o que ele precisa saber. Para que a gente vá aprendendo mais. Para que a gente vá aprendendo mais. Para que a gente vá aprendendo mais e mais. Para que a gente vá aprendendo mais. Para que a gente vá aprendendo mais e mais. Por exemplo, a minha visão missionária não foi plantada na minha igreja. Não me passaram uma visão missionária na época. Me passaram doutrina, que era importante eu trabalhar na igreja. Fizeram um bom trabalho inicial. Mas faltou algumas coisas. Uma delas era justamente plantar aquela visão missionária, que arde no coração, para que você pregue, para que você... E me ensinar de princípio o seguinte: olha, você está aprendendo, mas não é para guardar para você, não. Você está aprendendo, mas você também precisa fazer. Por quê? Porque quando Jesus diz assim, ide e fazei discípulos, ele está falando para quem? Não só para os apóstolos, mas para os discípulos. E o que os discípulos, apóstolos, mas para os discípulos. E o que os discípulos eram naquele momento? Eram a igreja do Senhor, não é verdade? Se ele diz que a gente deve ir fazer discípulos, e ele diz assim, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, essa palavra foi restrita aos discípulos daquele tempo? Não, a palavra é para a igreja. Então é para nós irmos e fazermos discípulos. A minha questão aqui não é entrar no tempo verbal do id e tal, mas a questão que eu quero trazer para vocês, embora aquilo seja importante, mas eu acho que você já ouviu muitas vezes, a questão que eu quero trazer para vocês é que cada um de nós deve ser desafiado a ser um discipulador. É muito difícil. É aí que está o problema. É aí que está o problema. A gente complica muito. Um discípulo é alguém com quem nós vamos conviver, compartilhar a nossa fé e ter intimidade com ele. É por isso que a porta dos fundos é fechada, porque o meu discípulo é o meu irmão de verdade agora. Vai se tornar um amigo querido. Quando ele começar a discipular outras pessoas, isso não quer dizer que eu vou dizer, vai embora meu filho, agora você voa sozinho. Nós vamos continuar tendo amizade. Um discipulado, às vezes, você pensa num discipulado como, nós precisamos marcar uma hora, e eu vou na sua casa, e a gente vai passar uma hora ali, estudando um material que o pastor nos deu. É discipulado? Mas é só isso? Não. Você pode discipular uma pessoa tomando um café com ela. Eu gosto de dizer lá na Simon que muita coisa boa acontece ao redor da mesa, de conversa, de discipulado. Às vezes que a gente se reuniu, não foram muitas assim, a gente até quer se reunir semanalmente. Para mim são muito edificantes quando nos reunimos eu, Devaldo, Lauro. A gente quer incluir aí o Éder nesse negócio, porque a gente quer se reunir com frequência. E para mim é muito edificante. Se eu ouvir alguém dizer, olha, estou vivendo isso, olha, eu aprendi isso, né? Eu li de alguém que isso é assim, assim, assim. Isso é discipulado. Discipulado, sentado ao redor da mesa, falando besteira, quando podia estar falando algo que edificasse de verdade. Não que você não possa brincar de vez em quando, não é isso que eu estou falando, não. Mas às vezes nossas 2, 3, 4 horas são perdidas ao redor de uma mesa, quando a gente podia tirar aquele tempo ali, um tempo para compartilhar das coisas que a gente vive, das coisas que a gente experimenta, das coisas que Deus faz conosco. Isso é uma maneira de discipular e de ensinar o irmão. E de conversar com ele, falar, meu irmão, isso não pode ser assim, tem que ser assim. Ou então, meu irmão, que bom que isso foi assim. Precisamos nos dispor a discipular pessoas.
O problema é que nos é dito que nós nunca estamos prontos. Pouco tempo a irmã disse assim: pastor, que bom que o senhor está falando que está na hora da gente sair. Porque muitas vezes o que a gente ouvia era: vocês precisam aprender mais teologia, vocês ainda precisam aprender mais, vocês ainda precisam amadurecer mais. E nós vamos ficar amadurecendo até quando para discipular? Até quando apodrecer? E aí não vai discipular mais ninguém porque morreu? Quando que vai chegar a nossa maturidade? Para a gente começar a se responsabilizar por alguém e falar: querido, você está chegando à igreja, talvez você tenha que dizer para ele: eu também não sei tanta coisa não, mas vamos caminhar, eu vou te ensinar o que eu sei, e o que eu não souber nós vamos aprender juntos com uma terceira pessoa. Mas a gente precisa fazer isso, olhar ao nosso redor, ver quem chegou na igreja, ver quem está ali, firmar relacionamentos de amizade profundos com eles e usar essa amizade para compartilhar de Cristo e trazer crescimento e maturidade. Vindo aqui, está num estudo bíblico e já está já está tudo resolvido. Querido, não é assim. Bíblico e já está tudo resolvido. Querido, não é assim. Nós temos irmãos que já estão há algum tempo na igreja, eles não conseguem achar ainda algum livro das Escrituras, eles não foram ensinados para isso. Outro erro que a gente às vezes pode cometer. Partir do princípio de que porque uma pessoa está na igreja e ela sabe as coisas da igreja, que ela já entendeu a graça de Jesus. Não é assim. Temos muita gente dentro das igrejas que não entendeu a graça de Jesus. Quando eu vou começar um discipulado, alguma coisa, até com um crente já velho, porque você tem que parar para entender o seguinte, que como nós não fazemos o discipulado, se a igreja vai começar um movimento de discipulado, não sei se vai ou se não vai, o crente mais antigo também precisa ser discipulado, para que ele aprenda a discipular. Eu estou ficando até em crise com esse negócio, porque nas quartas-feiras eu tenho feito um curso sobre discipulado com o pessoal ligado à igreja coreana. Eu fico: meu Deus, é muita coisa que a gente precisaria mudar. Não é mexer na estrutura da igreja, não é dizer assim: olha, vamos acabar com o nosso presbiterianismo do jeito que ele está e vamos fazer outro. Não é nada disso. Ou dizer assim: vamos acabar com a SAF, com o PH, com a UPA, com o CP. Não é isso também que eu estou falando. Eu estou falando de uma consciência a gente pode manter a estrutura todinha. Estou falando de uma consciência nova no cristão, de tal maneira que cada cristão se torne um discipulador de vidas que chegam. É isso que eu estou falando. Firmar primeiro um relacionamento de discipulado entre nós aqui, para a gente chegar num patamar melhor, porque aí a gente vai pegando os novos que vão chegando e vai discipulando também. Mas não espere ficar pronto para você fazer as coisas, porque senão você nunca vai fazer. Pode falar. Eu creio que o reverendo Conselho em Curitiba, ele fala que quem não consegue discipular tem que ser discipulado. Tem que ser discipulado. E aí os coreanos dizem o seguinte para a gente: você vai discipular o pessoal da sua igreja primeiro, para depois eles discipularem. O que ele está dizendo para... Na verdade, na primeira aula, o que eu ouvi foi o seguinte: você é pastor, não é? Sou pastor. Você tem título de teologia, né? Tem. Mas aqui você é discípulo. Você esquece muita coisa do que você acha que sabe, e vamos reaprender a nos relacionar com as pessoas, porque você não sabe tanto igual você acha que sabe, não. Se você não estiver disposto a ser discípulo, você não vai ser um bom discipulador jamais. Eles falam isso com a gente. Eles falam tanto, comece a discipular os crentes, mas divida. Ponha crentes velhos num grupo, mas divida. Ponha crentes velhos num grupo de discipulado e não misture com os novos, porque os velhos atrapalham os novos. 2, 3, 4 pessoas no máximo. Aqui fica difícil discipular desse tamanho aqui. É um discipulamento isso aqui? É um discipulamento, mas para te trazer a consciência e não a prática do discipulado. Por quê? Você está lá atrás, nós não temos intimidade, tem coisas que você não vai me perguntar nunca. Na verdade, a maioria não pergunta nada nunca, né? Com vergonha é aquela síndrome da escola. Eu vou perguntar uma coisa que todo mundo já sabe, eu vou passar vergonha. Mas na verdade, quando alguém tem coragem de perguntar, você descobre que a classe quase toda não sabia. Então, o discipulado ele é isso. E por que a gente não pode, quando forma pequenos mesmo, grupos de discipulado, menores do que grupo familiar, de 4 pessoas no máximo? Por que a gente não mistura? Sabe por quê? Porque o crente novo, naquela fé do primeiro amor, você vira para ele e fala assim, deixa eu tentar um exemplo. Deus responde a oração. Pronto, já está resolvido. Deus responde a oração. Mas se tiver um crente velho ali e fala assim: pastor, responde, mas
Só tem que considerar isso, a soberania, e Calvino falou, e Lutero falou. Aí o crente velho novo fica assim, e agora? Responde ou não responde? Dois para fazer um discipulado igual ali junto. Então, se a gente quer trabalhar discipulando a igreja, primeiro a gente tem que se deixar discipular. E aí eu estou aprendendo isso. A duras penas eu estou aprendendo. Principalmente quando a gente dá uma resposta teológica a uma pergunta simples, aí vem o meu discipulador e fala assim, refaz, aqui você não é pastor, aqui você é discípulo. Corrigir a dele e falar assim, é isto, ele não está pronto para isso. Ou você aprende a ser discípulo, ou então vai ficar difícil. É isto, ele não está pronto para isso. Ou você aprende a ser discípulo, ou então vai ficar difícil. Ele não está jogando a minha teologia fora, não é isso que ele está fazendo. Ele está me ensinando a simplificar as coisas para aqueles que estão nos primeiros passos. Às vezes a gente complica muito, para o crente novo ali. E às vezes a coisa é tão simples. No primeiro momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber que Deus é Deus. Eu preciso saber que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador. Eu preciso saber que Deus responde orações. Eu preciso ter essas coisas. Eu preciso saber que eu preciso orar, que eu preciso ler a Bíblia. Você sabe que aquele pessoal lá tem, o discipulado deles tem um período de 1 ano, que a única coisa que eles trabalham é, você precisa orar e precisa ler a Bíblia. 1 ano martelando isso na cabeça do discípulo novo ali. Você vai falar, puxa vida, pastor, para que ficar 1 ano falando isso na cabeça deles? Para eles aprenderem. Porque você não ouviu isso durante 1 ano, nem eu, nós não aprendemos assim. E nós oramos como devíamos e lemos a Bíblia com o fervor que deveríamos devorá-la? Não fazemos. Talvez alguns irmãos façam, mas eu sinto que eu não faço. Como devia, não. Então, os desafiados a discipular. Fazer discípulos é levar pecadores a um relacionamento correto com Deus. Fazer discípulos não é só dizer para eles que o Senhor os perdoa, conduzi-los numa oração de arrependimento e dizer, olha, agora você tem um relacionamento com Deus. Fazer discípulos é conduzi-los a uma intimidade mais profunda com Deus, porque eu só consigo fazer se eu tiver também. Batizar é importante, mas a primeira coisa antes aí até é fazer discípulos. Primeira coisa que Jesus fala. Enviar é importante, mas antes de tudo o Senhor nos chamou a fazer discípulos. David, né? Ele diz assim, a evangelização que não resulta em discipulado, ele diz assim, a evangelização que não resulta em discipulado não é a evangelização que não resulta em discipulado, é não somente evangelização incompleta, mas também é completamente inconcebível. Para que eu vou evangelizar alguém se eu não vou discipulá-lo? Aqui está o ponto do problema que nós vivemos no Brasil. Aquele problema dos 40% que nós somos e que não faz diferença nenhuma. A maioria das pessoas ela é evangelizada, assim, com um plano básico de salvação ali. Ela é convidada a mudar de igreja e a quebrar seus ídolos. Mas acabou. Hoje em dia nem quebrar ídolo mais, né? O pessoal já não fala mais muito nisso não, porque fica com vergonha, com medo, com receio. Mas nós somos convidados a mudar de religião muitas vezes, mas não a ser discipulados. Nós temos crente supersticioso. Você conhece crente supersticioso? Conheço. Às vezes está conversando com um pastor, minha planta morreu. Ou acho que a minha vizinha pôs olho gordo na minha planta. Minha irmã, você é crente? Lá já estava grávida do Ian, foi fazer uma visita aí, já tinha colocado a chave na cintura, na calça. A irmã, membro antigo da igreja, disse, ó, cuidado com esse negócio, porque pode fazer mal para o seu filho. Baseado no quê? Superstição. Baseado no quê? Superstição. Pode te assustar, mas nós temos crentes supersticiosos. Muitos crentes supersticiosos. Chinelo virado para cima. Chinelo virado dias vírus, senão sua mãe morre. Vocês viveram isso também? Achei que só lá na minha região tinha estranho, né? De menos, sabe? Quer ver onde mais nós temos superstição? Esses dias eu fui comprar um livro. num desses sites. Se você comprar mais R$4,
você tem frete grátis. O livro não atingiu o preço que me dava direito a frete grátis. Aí eles falaram assim, conheça mais da loja. Aí tinha chaveirinho da Arca da Promessa da Vitória, tinha a arca para você colocar a Arca da Bênção, que é uma réplica o que seria uma réplica da Arca da Aliança, né? Para você colocar na sua estante para abençoar a sua casa. E o negócio foi rendendo. Macumba gospel. Basicamente é isso. Eu não ia usar o termo não, mas se o pastor da igreja pode, né? Lá na Summit eu usaria sem problema, aqui eu não sabia se podia, mas basicamente é isso mesmo. Uma vez nós fomos numa livraria em Belo Horizonte, a gente estava de lua de mel, amor, e tinha um mundo evangélico, mas chegou num ponto que eu não sei nem se aquilo existe ainda em Belo Horizonte, ele foi dividido em galerias. Parece que ficou difícil para o dono manter a livraria grande inteira, então ele pegou os espaços e dividiu em galerias que só tinha vendedores de artigos evangélicos. Eu passando nos estandes, interessado nos livros, mas naquela época já os livros já não eram uma prioridade nas livrarias evangélicas. Você tinha chaveirinho, ursinho, boneco desmilinguido, e um monte de outras coisas, mas livro é o que menos tinha. Acho que até quase nem tem muita livraria evangélica mais, né? E eu passei num estande, rapaz, vamos chegar, aqui nós temos a réplica da Arca da Aliança, para você levar e pôr lá que é a réplica da Arca da Aliança, pastor, para abençoar a igreja. Eu falei, não, que abençoe a aliança, pastor, para abençoar a igreja. Eu falei, não, que abençoe a igreja. O Senhor Deus abençoador, na pessoa do seu Santo Espírito, não precisa de arca lá não. E ele me olhou assim com um olhar de reprovação, como se eu fosse o herege da história. Mas eu acho até que nem era culpa dele. Eu entendo que alguém o ensinou assim e ele está fazendo assim. Nós temos até uma falsa profetisa que prega na internet, a apóstola Sol. Ela sabe até o mês de aniversário do diabo, né? Diz que o diabo faz aniversário em agosto. Ela falou, está na internet, está gravado, mostro para vocês. Mas de onde veio isso? Veio da superstição popular de que agosto é o mês do desgosto. Tanto que a maioria das noivas antigamente nunca se casavam em agosto. E na verdade, você olha em muito boletim de igreja, você não vê muito casamento em agosto, não. Porque supersticiosamente se diz no popular que agosto é o mês do desgosto. As pessoas vão esquecendo os dadágios, né, os ditos populares, mas a superstição fica. Então a outra diz que o diabo faz aniversário em agosto. Eu não quero nem saber quando é que ele faz aniversário. Não quero ser convidado para a festa. Não quero nada dessa celebração. Estou fora. Se eu não estiver enganado, ele foi criado quando nem mês havia, né? Nem meses existiam ainda. Mas tá bom. Esse é o problema da falta de discipulado. É um grave problema da falta de discipulado. Cristãos supersticiosos, cristãos que não conhecem a teologia bíblica, cristãos que sequer conhecem a graça de Jesus. Eles não conhecem a graça. São muitos os cristãos que entendem que eles têm que fazer alguma coisa para ser salvos. Ele pode não declarar isso, mas na prática é assim que funciona. Como aqueles irmãos que dizem, se Jesus voltar e você estiver vestindo essa bermuda aí, você não vai subir não, hein? Onde foi parar a graça? Ou então, se Jesus voltar e você estiver jogando bola, você até morreu um pouco, né? Mas tem uma história muito interessante de um pastor que pastoreou aqui perto, em Ipanema. Atrás da igreja presbiteriana lá em Ipanema tinha, não sei se ainda tem tempo que eu não vou lá, mas acho que ainda tem, uma quadra de futsal. É o sonho de muito jovem na igreja, né? Falando isso aqui, depois o pessoal vai querer fazer quadra ali atrás. Só que o pastor fazia o seguinte, só pode jogar futsal quem vier na reunião de oração, no estudo bíblico e tal. E aí ele falava, aí que eu esticava mesmo a reunião de oração e estudo bíblico, para ver se esse povo aprendia a orar. Mas aí um dia, o pastor saiu lá do culto, terminou o estudo bíblico, foi lá, colocou sua bermudinha, seu tênis e pôs uma bola debaixo do braço, está lá esperando os meninos chegarem para jogar bola. Passou um irmão de outra denominação e falou assim, reverendo, o que foi? Isso aí é o ovo do capeta. Isso aí é o ovo do capeta. Aí o pastor virou, muito espirituoso que ele era, e falou assim, meu irmão, muito obrigado por ter me avisado. Muito espirituoso que ele era, e falou assim, meu irmão, muito obrigado por ter me avisado. Agora que eu vou enfiar a bicuda nisso para isso não chocar. Ai que choca, né?
Enfim, né? Ai, que estranho da cria, choca aí. Tudo falta de um discipulado consistente, porque um crente verdadeiramente discipulado, ele vai fazer diferença na sociedade. Até porque ele será um discipulador até daqueles que nem sabem que estão sendo discipulados. Nas suas conversas, no seu relacionamento, no comércio, no trabalho, né? Em todos os lugares. O ideal é que sejamos representantes de Cristo em todos os lugares. Sejamos relevantes aqui não temos muito condomínio, né? Mas na vizinhança que a gente mora, na empresa que a gente trabalha, no lugar em que a gente está, que a gente seja relevante. A prática do discipulado, ela está entrelaçada com toda a nossa vida cristã. A vida cristã tem que ser um discipulado constante. Porque Jesus diz assim, em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ele não mandou a gente brilhar só dentro da igreja, ou só naquela hora que a gente marca um estudo bíblico, agora eu vou te discipular. A gente tem aquele momento de discipulado ali, mas depois a nossa vida diz para ele outra coisa. Deve ser convertido em um discipulador de almas. Você não precisa ganhar em um discipulador de almas. Você não precisa ganhar, eu tenho falado isso, você não precisa ganhar, né, ou ser instrumento para ganhar, melhor dizendo, antes que me acusem de heresia. Você não precisa ser um instrumento para ganhar 100 almas durante um ano. Se você trouxer a Cristo uma alma durante o ano, durante cada ano da sua vida, e discipulá-lo com consistência, sem abandoná-lo no segundo ano, mas caminhar com ele até enquanto ele precisar caminhar, onde nós vamos chegar com isso? Eu gosto de fazer uma conta interessante. Reverendo Evaldo, quantos membros a primeira tem? Temos 300 membros, ok? Então você nesse ano tomou consciência, membros, ok? Então você nesse ano tomou consciência de que você deve ser um discipulador. E vai começar a discipular pessoas durante aquele ano. Tem uns que você vai perder, eles vão começar e não vão querer, você discipular e segue. Imagina que cada um de vocês ganhe uma alma. Imagina que cada um de vocês ganhe uma alma para Cristo durante aquele ano e discipule aquela alma com consistência. Se eu falo desde o começo do meu ministério com as igrejas, eu espero que um dia uma fale assim: entendemos, pastor, nós queremos fazer isso. E nós vamos fazer. É claro que isso é o mover do Espírito Santo, é o avivamento. Mas imagine que cada 300 agora em 2024, porque 2023 seria a preparação dos crentes que estão aqui para discipular. Em 2024, cada um resolve ganhar uma alma para Cristo. Em 2025, seremos quantos crentes aqui na primeira igreja? 600. E imagine que você discipulou aqueles irmãos com consistência e eles também se tornaram discipuladores. Em 2026 seriam quantos membros? 1.200. E em 2027 quantos? 2.400. E 2028 quantos? 4.800. Pastor, não existe um crescimento desse. Tá bom. Então imagine que não cheguemos a quanto que nós chegamos? 8.800? Paramos? Imagina então, pastor, nós não vamos crescer isso. Tá, vamos crescer isso. Tá. Então vamos pensar que vão se perder aí muitos pelo caminho, que você não vai conseguir discipular, e que ela só vai crescer 25% disso. 25% de 4.800 é quanto? É isso? Tudo bem. Tudo bem. Imagine então, de 2023 até 2028, a igreja chegar a 1.200 membros. Quando foi que ela cresceu nessa proporção? Não. De em 4 anos, quadruplicar. 4 anos, quadruplicar. Igreja. Agora o negócio está bombando na igreja tal. Porque agora, né, o demônio está caindo, o negócio está bombando na igreja tal. Porque agora, né, o demônio está caindo, o fogo está rodando e tem raio laser lá naquela igreja e nós vamos para lá. Não, o bem discipulado vai ficar aqui. Vai ficar na primeira, vai ficar na Simon com a gente, vai ficar nas nossas congregações. É isso que eu tenho falado, até mais na sede do que nas congregações, mas a gente até quer se reunir para começar, porque eu também precisava amadurecer um pouco mais. Eu sempre pensei em discipulado, sempre pensei em grupos pequenos, sempre pensei em tudo isso, mas aprender com quem já faz isso desde sempre é muito edificante para a gente. E eu quero compartilhar isso com toda a minha igreja. Só que agora eu tenho um desafio para você. Volta lá naquele texto de Mateus
da grande comissão, isso é para a gente encerrar. Eu tenho 50 minutos e eu estou quase no fim dos 50 minutos aqui, então está na hora. Nos céus e na terra. E aí como é que continua? Na terra. E aí como é que continua? Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Se eu estou mandando vocês irem, é porque nos céus e na terra. Se eu estou mandando vocês irem, é porque vocês podem ir, devem ir, porque eu estou autorizando. É uma transferência de autoridade. Eu discipulei vocês e agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Como é que isso acontece? Por obra do Espírito Santo. Porque em Atos 1:8, também é muito conhecido o texto, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vão contar do que viram e do que vivem, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, vai até os confins da terra de novo, todas as nações. Então quem nos capacita a fazer discipulado é o Espírito Santo. Dois motivos para a gente não fazer. O primeiro, não fazer. O primeiro, ou não temos o Espírito Santo, e o segundo, ou não nos apropriamos da autoridade que recebemos do Espírito Santo. Você acha que o nosso problema é o primeiro ou o segundo? Temos o Espírito Santo, igreja? Temos. Por que nós temos certeza de que nós temos? O fato de nós crermos. Sem o Espírito Santo nós nunca creríamos. E ele diz que derramou isso. Sem o Espírito Santo nós nunca creríamos. E ele diz que derramou do seu Espírito sobre nós. Então, temos o Espírito Santo? Você o tem? O que nos impede agora de fazer discípulos então? Nós não estamos nos apropriando da autoridade que temos para fazer discípulos. Talvez precisemos ser ensinados. E precisemos nos tornar mais ensináveis. Nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes. Talvez por ignorância. Mas ignorância não justifica desobediência. Precisamos fazer discípulos. Eu ignorar uma lei não justifica a minha desobediência, não é? E é simples, você entende isso no trânsito. Você entrou numa rua que era contramão, o policial chegou lá na frente e multou. Você pode argumentar com ele: eu não sabia que ali era contramão. A placa estava tampada com a árvore. Ele vai cancelar a multa por causa disso? Não, você vai tomar a multa do mesmo jeito. Por quê? Porque a ignorância não justifica a desobediência. O desafio para nós nessa manhã é fazer discípulos. Você pode pensar assim: poxa pastor, é fazer discípulos. Você pode pensar assim: poxa pastor, o senhor terminou batendo, o senhor podia ter terminado assim felizinho, só com aquela piada que não é piada, é verdade, né? Só com aquele caos lá do pastor com o ovo do capeta, que é aniversário, mas é justamente porque é aniversário. Se Jesus não voltar agora no nosso tempo, eu desejo que façamos 80, 180, 300 anos, com maturidade e com crescimento consistente. Existe uma organização global que diz que a maioria das igrejas começa como um movimento, mas na terceira geração, a maioria delas se torna um monumento. Nós estamos próximos de chegar aqui à terceira, quarta geração. Que Deus nos livre de ser um monumento e que a primeira igreja e a Simonton sejam movimento sempre. Porque o que é um monumento? O que é um monumento? Monumento é só uma lembrança estática daquilo que um dia foi alguma coisa, né? Ou daquilo que um dia foi. Você quer ser uma lembrança estática daquilo que um dia seus avós e bisavós foram? Eu quero continuar sendo um movimento que eles começaram para nós. Então que sejamos discipuladores, fazedores de discípulos, obedecendo a palavra, porque autoridade para isso nós temos, e material nós temos, que é a palavra. E poder nós temos no Espírito Santo. Porque diz o apóstolo Paulo que ele não se envergonha do Evangelho, lá em Romanos 1, né? 16, 17. Eu não me envergonho do Evangelho. E por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para quê? Judeu? Também do grego. É claro que ele estava se referindo ao mundo inteiro. Queria dizer, é o desafio para nós, que sejamos discipuladores. Eu não sei fazer isso, pastor. Então se deixe discipular pelo seu pastor, por um crente mais maduro, que já sabe fazer isso, ou que tem disposição para fazê-lo. Porque às vezes saber não basta, a disposição
às vezes é melhor do que saber. E aprenda, mas se sinta desafiado a ser um discipulador daqueles que você vai orar e Deus vai colocar na sua vida. Gente que caminha com você, que vai se identificar com você, e aí as coisas vão caminhar. E as coisas vão caminhar. Temos boa teologia? Temos. Mas vamos ter a boa prática dessa boa teologia. O incrédulo não escolhe, isso foi alguma coisa que saiu nas conversas nossas também. O incrédulo que creu no Senhor Jesus, ele não escolhe uma igreja pela teologia boa que ela tem, porque ele não tem maturidade para isso. Ele vem para a igreja por causa do relacionamento. Então que Deus nos abençoe e que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Torna a palavra para o pastor Devaldo, então, que ele encerra. Para eu encerrar mesmo? Então tudo bem. Tá, o reverendo Devaldo pede para eu lembrar que o culto é às 18h, o nosso é às 19h. Já foi às 19h30, baixou para as 19h, mas nós não... Já foi às 19h30, baixou para as 19h, mas nós não chegamos às 18h30 não. Então, vamos lembrar disso, tá, meus irmãos, para a gente não perder a hora. E lembrando aos da Simonton, que no dia 20 nós temos um trabalho especial para os casais, mas não juntos, vai ser uma reunião diferente. Os homens terão uma palestra para os homens e as mulheres, em um outro ambiente, terão uma palestra para as mulheres. Se algum outro irmão depois se interessar, fala com a gente aí, daqui mesmo. Mas só lembrando os da Simonton, porque a gente fica fora e depois deixa para avisar só na semana que vem e fica muito em cima da hora. As mulheres vão tomar um chá e elas estão querendo que a gente tome café. Eu falei, puxa vida, vocês podiam tomar um chá e a gente comer uma picanha, né? Mas elas não aceitaram não. Diz que picanha só se elas estiverem juntas. Então tudo bem. Vamos orar encerrando então? Vamos ficar de pé? Maravilhosa do Senhor. O Senhor nos desafiou, a tua palavra. O Senhor nos desafiou, a tua palavra nos desafiou. Nós nos sentimos impactados, desafiados, pelo menos eu me sinto, toda vez que eu falo isso, e pela expressão de muitos irmãos eu entendo que foi impactante para todos nós. Senhor Deus, que sejamos discipuladores de almas, que tenhamos a humildade para ser discipulados por outros que têm mais maturidade que a gente, porque a gente não é perfeito e a gente está em constante aprendizado. Que o Senhor nos abençoe. Faz de nós uma igreja missionária, uma igreja cuidadora, uma igreja acolhedora, uma igreja bíblica. E quando eu peço, faz de nós, o Senhor entende. De nós, igreja do Senhor aqui, a Simonton, a primeira, a terceira, as nossas congregações aqui, as que temos, a Barra do Coeté, enfim, faz-nos igreja evangelizadora, igreja missionária, igreja acolhedora, igreja discipuladora, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos em paz, e que possamos viver este dia do Senhor, para a glória do Senhor, e que retornemos para o culto à noite, desejosos de te louvar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que temos e que somos. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.